Pergunta 4 diz o seguinte: o pêndulo da figura oscila harmonicamente entre os pontos M e N, gastando 1 segundo para sair de M até O. Pergunta 4, ele gasta 1 segundo para sair do ponto M até O. O é a posição do equilíbrio deste pêndulo. A questão a linha A pede o seguinte: questão a linha A, amplitude das oscilações. Eles querem saber qual é a amplitude das oscilações. Antes de mais nada, nós temos que procurar entender o que é amplitude. Olha, neste pêndulo aqui, amplitude é a deslocação máxima ou é o afastamento máximo do oscilador em relação à posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é esta aqui, no ponto O. Então, a deslocação máxima do oscilador pode ser a extremidade M e a N. Agora, se nós quisermos achar esta amplitude sendo dado a distância total saindo da extremidade M até N, teremos a seguinte equação. A distância que nos foi favorecida aí, que foi nos dada, é de 100 centímetros. E se nós quisermos achar a amplitude para esta situação, nós vamos usar a seguinte relação, y dividido por 2. Por que usamos esta relação? Porque nós queremos achar apenas a amplitude, que é a deslocação máxima do oscilador em relação à posição de equilíbrio. Nós queremos achar quanto vale saindo de M até a posição de equilíbrio. De seguida, é só nós substituirmos os valores e vamos chegar a um determinado resultado. Dividimos por 2 e teremos 50 centímetros, que também nós podemos colocar isso no seu sistema internacional de unidades. Teremos 0,5 metros. Essa é a amplitude das oscilações para este pêndulo. A pergunta linha B pede-nos para calcular o período das oscilações. O que é período? Período é o tempo necessário para que um oscilador realize uma oscilação completa. Para este pêndulo aqui, nós temos um dado fornecido, que é o tempo em que o oscilador levou para sair de M para O. É de 1 segundo. Este 1 segundo é o tempo que esse oscilador levou para sair desta posição até a posição de equilíbrio. E nós acabamos de dizer agora que período é o tempo necessário que um oscilador gasta para realizar uma volta completa. Então, uma volta completa seria assim: sair da extremidade O até a posição de equilíbrio, da posição de equilíbrio até a extremidade N, da extremidade N voltando à posição de equilíbrio até M. Então, a expressão que irá nos ajudar para calcular nosso período é esta descrita aqui. E de seguida é só substituirmos os valores e chegaremos a este resultado. Então, este é o nosso período dessas oscilações. Pergunta 5. A figura representa uma onda na praia de Xai-Xai. Esta figura na província de Gaza. Determina a amplitude das ondas. Amplitude, iremos usar também a mesma relação que nós usamos para calcularmos a amplitude naquela oscilação em um pêndulo. Então, vamos na pergunta número 5, pede-nos para achar a amplitude e deram-nos a distância aqui. Então, vamos colocar aí de 4 metros. Então, a amplitude vai ser igual a y sobre 2. Vamos ter 4 dividido por 2 e o resultado final teremos 2 metros. Essa é a amplitude das ondas. A pergunta 6 diz-nos o seguinte: imagina ímãs cujos polos são indicados por uma parte azul, conhecida como norte, e uma parte vermelha, conhecida como sul. Completa a frase com a palavra atraem-se ou repelem-se. A expressão é a seguinte:
enquanto que dois polos vermelhos de dois ímãs, o que vai acontecer? Um polo vermelho e um polo azul de dois ímãs, o que também irá acontecer. Para resolvermos aqui, vamos lembrar um pouco acerca das leis qualitativas das interações magnéticas. Olha, no enunciado disseram-nos o seguinte: enquanto que dois polos vermelhos de dois ímãs, o que irá acontecer? Olha, olhando pelas essas leis, primeiro, a lei da repulsão diz o seguinte: quando dois polos têm o mesmo nome, norte e norte, a tendência de repelirem-se. E no exercício, disseram assim, polos vermelhos de dois ímãs. Os polos vermelhos representam o sul. Se norte e norte repelem-se, o que irá acontecer com o sul? Também vão se repelir. Logo, no primeiro espaço, aqui a resposta seria repelem-se. E de seguida nós vimos um polo vermelho e um polo azul. É a segunda situação. Nós temos aqui o sul e temos o norte. O norte a representar o azul, o sul a representar o vermelho. A intenção desse ímã é de se atrair, porque temos ali dois polos diferentes, polos com nomes diferentes. Então a intenção é de atraírem-se. Temos aqui repelem-se e de seguida atraem-se. A questão número 7 diz o seguinte, a questão número 7. No século XVI, os chineses, com a ajuda de agulhas magnéticas, construíram um instrumento essencial para a navegação. Esse instrumento tem o nome de, a linha A, bússola, B, relógio, C, termômetro e D, voltímetro. O voltímetro é usado para medir a tensão, o termômetro usado para medir a temperatura e o relógio, claro, usado para controlar a hora, medir entre outros tipos de unidades do tempo. E apenas resta-nos a opção a linha A, bússola. Esse instrumento que foi construído pelos chineses, então é conhecido como bússola. A questão número 8 diz-nos o seguinte: a velocidade de um móvel varia de acordo com a seguinte tabela. Esta tabela, a pergunta, a linha A, diz o seguinte: classifique o movimento, justifique. Olhando pela linha, da velocidade, então os valores vão crescendo. E olhando também para os tempos, os valores também crescem. Então, quando a velocidade do tempo vai aumentando, enquanto o tempo também muda, então nós estamos perante a uma situação do movimento retilíneo uniformemente acelerado, porque a velocidade aumenta no decorrer do tempo. E a pergunta B pede-nos para calcular a aceleração. E aqui também é só escolhermos, vamos escolher qualquer coluna desta tabela e assim chegaremos ao resultado. Ficamos com a coluna de velocidade 10 metros por segundo e o tempo 5 segundos. A aceleração é dada pela seguinte expressão: velocidade sobre o tempo. Substituindo os valores, teremos 10 metros por segundo dividido pelo tempo de 5 segundos. E dividido isto, teremos 2 metros por segundo ao quadrado. Assim resolvemos a questão número 8. E a última questão diz o seguinte: copie para a sua folha de resposta o gráfico que corresponde ao movimento retilíneo uniformemente retardado. Atenção, movimento retilíneo uniformemente retardado é aquele em que a velocidade do móvel vai descer ou vai diminuir enquanto o tempo vai decorrendo. Olhando pelos gráficos aqui mostrados, a primeira situação temos aqui a tendência do crescimento. A velocidade cresce enquanto o tempo vai decorrendo. E a segunda relação, aquela que nós esperávamos, a velocidade vai diminuindo enquanto o tempo vai decorrendo. Então a opção correta seria a opção B.
9. A opção correta é B. E assim ficamos por terminado a resolução do exame de Física do ano 2020, 10ª classe e sua primeira chamada.